Demon Souls. Demon Souls é um RPG de ação desenvolvido pela própria From Software e publicada pela Sony. Nesse jogo, o jogador assume o papel de um herói que deve derrotar os poderosos demônios e salvar o reino de uma névoa amaldiçoada. E o jogo é bastante conhecido pelo seu design de níveis interconectados e a dificuldade grande. E basicamente, Demon Souls é frequentemente creditado por estabelecer as bases da fórmula Souls-like como a gente conhece. Demon Souls tem uma qualidade técnica inferior aos outros Souls, principalmente na sua jogabilidade, onde é bastante travadona. Mas isso é uma coisa que o Dark Souls 1 também carrega, ele foi só ser mais polido bem no futuro. E uma das coisas que os fãs mais reclamam do Demon Souls é a questão do checkpoint, onde eles são bastante afastados um do outro e isso atrapalha bastante a jogabilidade. E nem é que torna o jogo mais difícil, mas sim mais frustrante. No lançamento do PS5 acabaram anunciando o Demon Souls Remake, e ele basicamente ficou como exclusivo do PS5. Dark Souls 1. Dark Souls é basicamente a franquia mais conhecida da série Souls. Além disso, também é o jogo mais lembrado quando a gente fala sobre Souls-like. Afinal de contas, Dark Souls se tornou extremamente popular, e ele é basicamente o sucessor espiritual do Demon Souls. Ele é amplamente aclamado pelo seu game design e seu mundo aberto. Mundo aberto entre aspas, tá mais pra cenário do que um mundo aberto de fato. Ainda assim, tem um mundo bem maior do que o Demon Souls, o jogo anterior da From Software. Além disso, ele traz uma narrativa ambiental, onde basicamente a atmosfera é a coisa mais importante desse jogo. Além da grande dificuldade de enfrentar os bosses, claro. Nesse jogo, os jogadores exploram os ambientes interconectados e enfrentam inimigos. E foi no Dark Souls que foram introduzidas novas mecânicas como a Campfire, que é basicamente as fogueiras que você salva o jogo, e que se tornou um símbolo tão icônico na franquia. Dark Souls 2 continua a fórmula do seu predecessor, oferecendo um mundo para explorar e basicamente o jogo mantém a dificuldade elevada, mas introduz algumas mudanças no sistema de progressão e nas mecânicas do jogo. Embora tenha recebido bastante críticas, e da franquia Souls ele é basicamente o mais criticado, mas a maior parte dessas críticas é por causa que o criador Miyazaki não estava participando da criação desse jogo, então quem era bastante fã dos primeiros acabou criticando por causa disso. Ainda assim, Dark Souls 2 é elogiado por sua atmosfera sombria e uma variedade de inimigos bem grande. Bloodborne também foi desenvolvido pela From Software, e esse jogo teve apoio do Miyazaki, criador do Dark Souls 1 e do Demon Souls, e também dirigiu esse jogo aqui, que estava sendo desenvolvido na época que estava sendo criado o Dark Souls 2. Basicamente eram projetos paralelos. Só que Bloodborne leva a fórmula Souls-like para um cenário gótico, na pegada vitoriana, e é bastante inspirada nas obras de H.P. Lovecraft e Bram Stoker. Os jogadores enfrentam bestas horríveis e criaturas sobrenaturais. O combate é mais rápido e mais agressivo do que nos jogos Dark Souls, incentivando os jogadores a atacar rapidamente e esquivar-se dos inimigos. Bloodborne é altamente aclamado e por muita gente é considerado o melhor Souls que existe, e até hoje esperam uma versão atualizada dele, um remake, algo do tipo, ou até mesmo a continuação, mas até mesmo portes para outras plataformas que não seja PlayStation ainda não existem. Dark Souls 3. Dark Souls 3 é o capítulo final da série, combinando os elementos dos jogos anteriores com novas mecânicas e gráficos melhorados. Além disso, Miyazaki já voltou para trabalhar nesse jogo aqui, basicamente voltando ao seu diretor da franquia, sendo que o jogo é conhecido por seu combate mais refinado e chefes bem memoráveis, além de ter seu aspecto do mundo interconectado, que é um game design brilhante do Miyazaki. E basicamente o Dark Souls 3 serve como uma conclusão épica para a série, amarrando suas histórias e terminando os jogos anteriores. Salt Anti-Sanctuary é um RPG de ação em 2D que incorpora muitos elementos dos jogos de Souls-like, e é o primeiro jogo Souls-like 2D da nossa lista. Ele também possui as características de um Souls-like, como por exemplo o combate bem desafiador e a exploração de níveis interconectados. Os jogadores assumem o papel de um náufrago em uma ilha misteriosa que enfrenta criaturas monstruosas e chefes poderosos, mas o jogo é conhecido mesmo por seu estilo visual sombrio e atmosférico, além das suas mecânicas de RPG que são bem complexas. Nioh. Desenvolvido pela Team Ninja, Nioh combina a jogabilidade de Souls-like com elementos de RPG de ação. O jogo se passa no Japão feudal durante o período Sengoku. Os jogadores assumem o papel de William, um samurai ocidental que luta contra demônios e guerreiros. O jogo apresenta um combate preciso e estratégico, com uma grande variedade de armas e habilidades que o jogador pode usar para personalizar o estilo de jogo dele. E além de tudo isso, Nioh é elogiado pela sua ambientação histórica e combate bem desafiador, além de ter uma narrativa bem envolvente. Hollow Knight. Hollow Knight foi desenvolvido pela Team Cherry e é um Metroidvania que incorpora muitos elementos dos jogos Souls-like, como a exploração não linear, que é basicamente uma coisa que envolve diretamente a gameplay do Hollow Knight. Você sempre vai ficar perdido nesse jogo.
E por causa dos níveis interconectados que tem dentro desse jogo, ele deixa mais ainda com esse aspecto. Além de também manter uma narrativa que é contada de forma indireta, como a maioria dos Souls-likes, ainda tem aquela mecânica clássica do Dark Souls de quando você morre, você deixa um pedaço da sua alma que você pode voltar e capturar ela. Além de Souls-like, ele também incorpora muito bem o estilo Metroidvania. E o jogo é conhecido por seu visual encantador e a trilha sonora bem atmosférica, mas eu diria que a maior qualidade do Hollow Knight é o game design. Death Gambit. Death Gambit é um RPG de ação em 2D que combina combate desafiador e exploração de níveis, inspirado pela série Souls. Ele é situado em um mundo de fantasia sombrio, onde os jogadores assumem o papel de um agente da morte e enfrentam inimigos poderosos junto com os chefões também. Uma coisa que é comum em todos os Souls-likes. E o jogo também é conhecido por seu visual e estilo pixelizado, mecânicas de combate profundas e uma narrativa bem rica. Sekiro. Outro jogo da From Software e dessa vez ganhador do GOTY, ele foca em combate rápido e preciso, ambientado no Japão feudal. Os jogadores assumem o papel de um shinobi conhecido como Sekiro, ou lobo na tradução deles, em busca de vingança e redenção. O jogo difere da série Souls por enfatizar mais a furtividade, além de um combate com a espada e a mecânica de ressurgimento, e adicionar a mecânica de parry a uma coisa mais séria nesse jogo. Normalmente nesse jogo você tem que quebrar as posturas dos inimigos para conseguir derrotá-los, e não simplesmente ficar batendo para tirar a vida deles. Além disso, o Sekiro também é elogiado por seu design de combate inovador, além da sua narrativa que é bem mais envolvente e bem mais direta do que a série Souls. Blasphemous. Blasphemous é um jogo de ação em plataforma em 2D, com uma atmosfera sombria e narrativa religiosa e mitológica, se ambientando bastante na época da Inquisição. Além disso, eu também consigo ver bastante características relacionadas à série Dark Souls, que serviu como uma clara inspiração para esse jogo. Ele é situado em um mundo de fantasia sombrio, onde os jogadores assumem o papel de um penitente, em busca de redenção. O jogo é conhecido por seus visuais grotescos e um combate desafiador, além de uma narrativa profunda e bem envolvente. Mas de longe o que mais chama a atenção é o seu visual, já que ele realmente ambienta o jogador em um universo de Dark Fantasy. Remnant. Remnant combina elementos de RPG de ação com combate baseados em armas de fogo, o que já diferencia bastante dos outros Souls até agora. Até porque alguns têm armas de fogo, mas não é o foco principal. Aqui em Remnant é situado em um mundo pós-apocalíptico, onde os jogadores enfrentam criaturas monstruosas e exploram mundos gerados proceduralmente. O jogo é conhecido por sua dificuldade desafiadora e também por ter um co-op bastante bem feito, onde realmente dá vontade de jogar sempre cooperativo esse jogo, sendo na minha opinião o melhor multiplayer de todos os seus likes. Nioh 2. Nioh 2 é a sequência do RPG de ação da Team Ninja, expandindo mais as mecânicas de combate e a exploração do primeiro jogo. Novamente, ela é situada no Japão feudal. Os jogadores criam seus próprios personagens e enfrentam demônios e guerreiros em um combate preciso e mais estratégico. O jogo também é elogiado por sua grande personalização de personagens, uns gráficos melhorados e uma narrativa mais rica ainda, sendo um Souls-like com muito mais foco em ação e combates rápidos. Elden Ring. Elden Ring foi outro ganhador do GOTY e também foi desenvolvido pela From Software, e é um RPG de ação em mundo aberto. Foi co-escrito por George R. Martin, que é o escritor das Crônicas de Fogo e Gelo, que serviu de base para fazer Game of Thrones. Nesse jogo, os jogadores exploram um mundo vasto e interconectado, sendo realmente um jogo de mundo aberto. Eles enfrentam inimigos poderosos e chefes desafiadores. O jogo combina a jogabilidade de Souls-like com uma narrativa profunda, e é amplamente considerado um dos melhores jogos dessa geração. Elden Ring também é bem avaliado e é uma ótima porta de entrada para quem não sabe jogar Souls-like e está querendo começar nessa jogatina. Afinal de contas, ele é mais diverso e dá para fazer algumas builds que deixam o jogo bem mais fácil. Lies of P. Lies of P é um RPG de ação inspirado na história do Pinóquio. Ele é ambientado em um mundo sombrio de steampunk, e os jogadores assumem o papel do Pinóquio enfrentando os inimigos e os chefes do combate. O jogo também é conhecido por seu visual estilo único e a narrativa profunda. Eu acho que ele é bastante caracterizado naquela pegada do Bloodborne, e também tem essa característica da era vitoriana. Afinal de contas, o steampunk tem bastante desses aspectos. O jogo lançou com um nível de desafio bem alto, mas com o passar do tempo foram lançando patches para diminuir a dificuldade do jogo e deixar mais acessível. Ainda assim, é um jogo difícil e não tem o modo fácil que tanto pedem.